Oi pessoal, e agora nós vamos para a nossa segunda parte do Vinhos e Arte, no qual eu vou pintar esse rótulo em 15 minutos com uma proposta sempre ligado ao modernismo. E olha que interessante, né? Eu trouxe um vinho brasileiro, mais especificamente de Goiás, da minha terra, o Bandeiras. Eu até mostrei para vocês uma safra mais nova que eu tenho dele. É interessante que eles mudaram, né? Alteraram o rótulo nessa safra de 2016. Essa daqui é uma 2012. E eu não sei como é que vai ser esse ano, eu acho que eles não vão conseguir produzir, eu não sei como é que tá. Eu sei que eles estão reestruturando, buscando novos investidores, porque é um grande desafio, né, gente, a produção de vinhos e tem outras questões envolvidas. Mas independentemente, acho que assim, do futuro, do desenvolvimento desse vinho, que é fantástico, gente, ele já tem o lugar dele na história do vinho, na história de Goiás. E isso é interessante, porque da mesma maneira que a Semana de 22 foi um marco no modernismo brasileiro. E eu acho que por isso que também é legal eu fazer esse link. Deixa eu começar a pintar o rótulo, porque hoje eu tenho muito serviço aqui. E aí a gente vai conversando, né, sobre essas questões. Então o que eu tava, assim, o que eu comecei a colocar para vocês foi isso, né, de pensar. Primeiro, vamos lá, né? Como que a Semana de 22 ela foi para a história da arte moderna brasileira um marco. E se a gente parar para pensar, né, gente, um tanto quanto atrasado, né? Se a gente está falando do modernismo, porque ele vai surgir lá na Europa na metade do século XIX, mas ele vai, de certa, né, vai chegar aqui no Brasil depois disso. E realmente se consolidar em 22, quando vários artistas de diferentes áreas das artes, né, não só das artes visuais, mas da música, por exemplo, com Villa-Lobos, principalmente, né, na literatura, com o Mário de Andrade, com o Oswald de Andrade, e aí nas artes visuais nós vamos ter a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, né, nas pinturas, o Brecheret, gente, como o Brecheret é fantástico, na escultura. E ali, né, vai derivar toda uma sequência de movimentos, vamos ver assim, né, como é que eu vou falar? De conceitos para a nova arte. A gente sabe que a Semana de 22 ela foi uma forma de reação, de busca, de mudança de paradigma na arte brasileira. Porque o que era a arte brasileira? O que era importante até então? Era o parnasianismo, o simbolismo e, no caso das artes visuais, especialmente o academicismo, né? A pintura acadêmica, a arte acadêmica, nas escolas, o romantismo ainda, né? Muito forte e significativo na formação de todos os artistas do país, etc. Mas, o que acontece? Esses artistas que eu comentei, primeiro assim, eu acho que é uma coisa interessante, que eu acho que eu trouxe, até nessa conexão, né, que nós estamos trabalhando aqui, né, por que eu não trouxe, por exemplo, um outro vinho da Europa, mesmo, né, da Itália ou da França, porque olha que interessante, todos esses artistas que eu comentei, sabe, gente, e, querendo ou não, a ampla maioria era descendente, né, de famílias europeias que vieram para o Brasil no final do século XIX e se firmaram no Brasil, né, São Paulo, Rio, no interior de São, né, principalmente nessas áreas, porque tem a ver mais com esse movimento, mas
a gente teve esse movimento no país inteiro, essa mudança. E, obviamente, novos artistas, novas perspectivas de arte emergindo no país. E artistas, por exemplo, como a Anita Malfatti, que eu comentei, ela teve a oportunidade de ir para a Alemanha, estudar. Depois ela foi para os Estados Unidos, isso já bem no início, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, uma menina, mocinha ainda, 20 anos de idade, ela teve essas oportunidades, né? Pela família, por um tio, por pessoas que podiam ajudá-la, né? A realizar esses projetos. Então, essa ida desses artistas para a Europa, então, ou seja, muitos vieram de famílias da Europa, mas a ampla maioria desses artistas do movimento modernista no Brasil tiveram essa oportunidade ou de estudar com artistas europeus ou de ir para a Europa. Eles tiveram então o quê? O contato com boa parte desses artistas que eu comentei até agora aqui com vocês no programa, né? Então, assim, eles puderam ir para a França, estudar com artistas franceses muito importantes da época. Uma pessoa que não esteve na semana de 22, mas que é super famosa, todo mundo conhece, a Tarsila do Amaral, que também pôde estudar fora, pôde estudar na França, trouxe muitas influências da arte europeia, francesa para o Brasil, próprio Portinari, a mesma coisa, o menino que vai nascer lá no interior, né, de São Paulo, mas que consegue porque assim, muitos deles conseguiram prêmios também, sabe, gente? Porque muitos não tinham condição. E muitos conseguiram prêmios importantes e ganharam a possibilidade de ir estudar fora, de estudar na Europa. Então, esses estudos, esses contatos com grandes artistas, com a própria arte em si, né? Com as mostras de arte, fizeram com que nascesse, né, no desejo desses artistas, uma vontade de não só, porque aí é que tá, né? Não só de fazer uma arte como o europeu fazia, mas de trazer para o país, para o Brasil, uma arte que tivesse a cara do Brasil, que não fosse somente uma arte importada, um estilo importado. E isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, o que a Tarsila vai fazer? A Tarsila, ela vai pintar, por exemplo, a obra, né, o Abapuru, e aquilo ali vai criar todo um efeito no Oswald, que ela vivia com Oswald de Andrade, né, também, e Mário de Andrade, eles todos juntos, formando um grupo com, né, grupos intelectuais ali. Eles vão, obviamente, criar um movimento antropofágico. Que o que é o movimento antropofágico, né? Eu acho que todo mundo estudou isso na escola. Vamos pensar assim, é você se apropriar da arte do outro, você engolir essa arte, mas você, né, você come o outro, traz a força do outro, mas você devolve, né, vamos pensar assim, para o mundo como a sua arte, a sua forma de se expressar. Eu acho que é isso que faz a beleza, né, da arte no Brasil, da arte moderna no Brasil, que não foi simplesmente uma cópia dos modelos europeus, mas foi um repensar a nossa cultura, repensar a nossa forma de expressão no Brasil, das artes visuais, das artes plásticas, da música, da arte como um todo. E esses artistas foram fundamentais nesse processo. Então, assim, se eu vou falar de característica,
Que característica que eu estou falando? Eu estou falando praticamente das mesmas características que eu comentei aqui durante todo esse ciclo de... Olha que legal, gente, estou fazendo uma pessoa. Não sei se vai dar conta, se eu vou dar conta de terminar no tempo hoje. Estou correndo aqui. Toda a característica que eu comentei dos outros movimentos, né? Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma arte que, primeiro, né, ela se contrapõe ao academicismo. Então, aquela artezinha perfeita, quase, né, de realidade fotográfica, ela vai romper com isso. Ela vai criar uma perspectiva de buscar experiências, influências no geometrismo, no fauvismo, em todos aqueles movimentos, no expressionismo, no surrealismo, ou seja, todos os movimentos que nós já comentamos aqui. Então, cada um a seu tempo, né? Por exemplo, Portinari, com as viagens dele à Europa, com influência de artistas italianos, franceses, a Anitta com a influência de franceses, muitos deles em contato com todos esses grandes artistas, Picasso, Fernando Léger, nossa, gente, é gente demais, né? Todos eles tiveram essa oportunidade de, nesse acesso a esses artistas, desenvolver toda uma perspectiva pictórica, de romper com os paradigmas, vamos pensar assim, né? Com o estilo tradicional da arte acadêmica, mas ao mesmo tempo pensar, né, gente, o que é Brasil? O que é uma arte, uma forma de expressar o povo brasileiro, a cultura brasileira, com a nossa cara, com a cara desse povo. Então você vai começar a ver, né, gente, o camponês, o negro, o índio, não só, né, aquela figura romântica da mocinha heróica, né, porque a gente podia ver o índio, né, em obras clássicas, mas era aquele índio heróico, idealizado, o negro, o escravo, muito idealizado também pelos acadêmicos, né, pelos pintores, principalmente os pintores franceses antigos, né, que vieram na época da formação da Escola Imperial de Belas Artes. Então você vai ver que, na verdade, eles vão reconfigurar a partir das nossas cores, a partir das nossas perspectivas pictóricas. Olha aí, gente, que legal que tá ficando. Essas formas de expressão. Então a gente vai reconhecer nesses artistas, às vezes, expressões extremamente ligadas ao fauvismo, outras ligadas ao cubismo, outras ligadas ao impressionismo também. Então, todas essas formas sendo representadas, cada um a seu estilo. E aí a Anitta, né, gente, a Anitta não, né, eu queria falar da Tarsila. A Tarsila, ela cria um imaginário que fez tanto sucesso, né, gente, nas escolas, até hoje, quando a gente resgata, né, a história da arte. Eu acho que a Tarsila é talvez a pessoa que mais representa esse resgate, esse reconhecimento da arte modernista no Brasil. Olha só, em função do tempo, gente, eu não vou poder dar muitos acabamentos, mas olha, inspirada nessas artistas maravilhosas, Tarsila, Anitta, a nossa garrafa. E eu quero terminar, gente, com uma frase da Cora Coralina, que é uma poetisa da minha terra, que ela fala, gente, que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E é isso que eu quis
satisfazer em todos esses programas.